Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e nesse vídeo a gente vai ver como configurar o ADVPN com duas hubs em diferentes regiões com o Faro FortiGate. Mas antes disso, vamos entender o que é o ADVPN. Imagine uma topologia Hub and Spoke, onde você tem um ponto central que seria o data center da sua matriz, e aí você teria a filial A e a filial B. Agora imagine que a filial A está precisando se comunicar com a filial B. A filial A ela envia uma comunicação para o data center da matriz envia essa comunicação para a filial B, fazendo da matriz um hub e as filiais os spokes. Onde entra o ADVPN nesse cenário? Ele provê uma conectividade direta entre todas as filiais, criando túneis IPsec sob demanda. Isso significa que depois que as filiais estabelecem a comunicação e o túnel IPsec é estabelecido, as filiais não precisam mais passar pelo hub, ou seja, a matriz. As filiais podem se comunicar diretamente utilizando o túnel que foi estabelecido de forma dinâmica. Aqui vamos realizar essa configuração utilizando duas hubs em diferentes regiões. Mas se você quiser saber como é feita essa configuração utilizando uma única hub, é só você clicar no card aqui em cima ou no link na descrição. Agora vamos para o nosso laboratório. Então agora eu vou conectar aqui no hub de São Paulo para a gente começar a configuração. Então eu vou clicar com o botão direito e vir aqui na console. Então agora a primeira configuração que a gente vai aplicar vai ser a configuração das interfaces. Então aqui a porta 1 vai ser a porta de WAN, vai ser a porta que se conecta com o provedor de internet dessa localidade do hub, que está com o endereço IP 180.180.180.2/30. Na sequência a porta 3 vai ser a porta LAN, onde está com o endereço IP 192.168.110.0/24. Essa rede aqui a gente vai fazer um anúncio depois através do BGP. Então aqui a gente acabou de configurar as interfaces da hub. Vamos dar continuidade na nossa configuração. Agora a gente vai começar a realizar a configuração da nossa VPN, que vai estabelecer comunicação entre o hub com o spoke. Então aqui eu estou realizando a configuração da fase 1 da VPN. Então com o comando config VPN IPsec fase 1 interface, eu estou criando uma interface chamada F1-ADVPN, F1 de fase 1. Na sequência eu estou aplicando o restante da configuração da interface da VPN. Estou colocando o tipo do túnel como dinâmico. A interface que eu vou utilizar vai ser a porta 1, que é a porta WAN. Estou colocando em modo agressivo. Ali eu estou setando também qual vai ser o algoritmo que eu vou estar utilizando, que é o 10.SHA-256. Um comando importante aqui da fase 1 da VPN, para a gente estabelecer ela como uma ADVPN, é o comando set auto discovery sender enable. Esse comando aqui, ele informa que essa VPN vai fazer parte do ADVPN. Na sequência eu estou colocando o pre-shared key, que vai ser a credencial utilizada para estabelecer essa comunicação com a VPN. Então agora aqui vai ser realizada a configuração da fase 2 dessa VPN aqui no hub. Então para realizar a configuração da fase 2 eu estou entrando com o comando config VPN IPsec fase 2 interface. Na sequência eu estou criando a interface F2-ADVPN, F2 de fase 2. Na sequência eu estou setando a fase 1, que eu acabei de criar ali em cima, que é o FN-ADVPN, colocando o mesmo algoritmo utilizado ali em cima, que é o 10.SHA-256, e estou concluindo a configuração. Então aqui eu acabei de concluir a configuração da fase 1 e fase 2 da VPN aqui no Hub 1 de São Paulo. Bom, sempre quando você acaba de criar uma VPN, uma fase 1 da VPN, automaticamente é criado também uma interface para essa VPN. Essa interface a gente pode verificar ela aqui no Show System Interface. E aqui no Show System Interface a gente vê que essa interface foi criada, F1-ADVPN. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar endereços IPs nessa interface. Esses IPs vão ser utilizados mais tarde pelos spokes para estabelecer a comunicação por dentro do ADVPN. Então vou entrar aqui dentro do Config System Interface, vou entrar dentro da interface F1-ADVPN que já estava criada lá. Na sequência eu vou adicionar um endereço IP nessa interface túnel, que vai ser 172.16.1.1. E mais para baixo eu vou adicionar um endereço IP que vai ser o endereço IP remoto, mas na verdade esse é um endereço IP genérico, é um endereço IP que não vai ser utilizado pelos spokes, é só aqui para a conclusão da nossa configuração do ADVPN, porque é uma configuração exigida, a gente vai adicionar um endereço IP que a gente não está utilizando e que a gente não vai utilizar, que é 172.16.254/24. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente precisa configurar uma rota default no nosso hub para apontar para a internet, para o nosso provedor de serviço, para que seja permitido a conectividade entre o hub de São Paulo com os spokes de Sorocaba e com os spokes de Campinas também. Depois que estabelecer a comunicação, depois que eles estiverem se comunicando, depois que a VPN foi estabelecida,
Aí que a gente vai conseguir ter a conectividade através do ADVPN, subir nosso BGP dentro do ADVPN e fazer com que os túneis dinamicamente sejam criados, conforme a necessidade de um spoke precisar se comunicar com o outro. Agora a próxima configuração que a gente vai realizar vai ser a configuração de uma rota default aqui dentro do nosso hub. Tudo que o hub precisar da internet, ele pode encaminhar para o endereço IP 180.180.180.1, que é o endereço IP que está lá no nosso provedor de serviço, que é o provedor de serviço 1, que é esse provedor de serviço aqui. Agora a gente vai dar sequência na nossa configuração. Bom, agora o próximo passo que a gente vai fazer, após configurar a rota default, é realizar a configuração do BGP voltado para o nosso ADVPN. Então o primeiro comando que eu estou fazendo aqui, eu estou entrando dentro do config router BGP, estou setando como AS local o 65.534, eu estou aplicando o router ID 172.16.1.1. Esse router ID é o endereço IP que eu estou utilizando ali no túnel. Na sequência a gente tem um comando aqui que é o ibgp-multipath enable. Também o outro comando set additional path enable. Esses dois comandos vão permitir que seja instalada na tabela de roteamento mais de uma rota para o mesmo destino. Isso inclusive vai permitir, quando necessário, o balanceamento de tráfego. Na sequência eu estou criando um neighbor group. Então eu estou dando o comando config neighbor group. Dentro do neighbor group estou criando um neighbor group chamado ibgp-advpn. Na sequência eu estou setando dentro desse neighbor group o AS 65.534. Na sequência eu finalizo a configuração do neighbor group. Agora eu vou dizer para o BGP quais redes eu vou anunciar dentro do BGP para os outros spokes. Nesse caso eu estou fazendo o anúncio da rede LAN do hub, que é a 192.168.110.24. Aqui a gente conclui a nossa configuração do BGP. Então agora eu vou aplicar as políticas de segurança para permitir a comunicação do hub para os spokes e dos spokes para o hub e entre os spokes. Então nessa primeira política, que é from spoke, eu estou permitindo que o que vier do spoke através da interface F1 ADVPN é permitido se comunicar com a LAN do hub através da porta 3. E na política 2, to spoke, eu estou dizendo o seguinte: o que vier da porta 3 com destino F1, a interface ADVPN, é permitido sair também. E na política 3, que é spoke to spoke, eu estou permitindo o seguinte: o que vier pela ADVPN, o que entrar pela interface ADVPN e sair pela interface ADVPN é permitido. Essa política é importante porque é a política que vai permitir um spoke se falar com outro spoke. Então dessa forma a gente conclui aqui a configuração do hub. Agora a gente vai começar a realizar a configuração dos spokes. Bom, agora a gente vai começar a realizar a configuração dos spokes. E a gente vai começar pelo spoke de Sorocaba, o spoke SOC. Então vou conectar na console dele aqui para começar a realizar a configuração. Estou aqui na console do spoke SOC, eu vou começar a realizar a configuração das interfaces dele, tanto de LAN quanto de WAN. Então aqui eu apliquei a configuração de WAN, que é a porta 1, o endereço IP 179.169.170.2/30. E na sequência eu estou configurando a porta LAN dele, que é a porta 2, com o endereço IP 192.168.100.1, que a gente vai fazer o anúncio dele através do BGP do ADVPN mais tarde. Como a gente fez lá no hub, o próximo passo agora é a gente começar a realizar a configuração da nossa VPN. Então esses primeiros comandos que eu estou aplicando, eu estou configurando a fase 1 da VPN. Então estou criando a interface F1 ADVPN, estou setando a porta 1, estou colocando em modo agressivo. Um comando importante aqui dentro do ADVPN é o set-device-enable. Esse comando ele vai permitir a criação de interfaces dinâmicas quando os túneis forem estabelecidos. Então a gente tem uma interface F1-ADVPN, quando for estabelecido um túnel dinâmico, de forma dinâmica entre os spokes, ele automaticamente vai criar uma interface. A gente vai ver um F1-ADVPN_0, por exemplo. Na sequência, esse comando set add route disable, ali eu estou dizendo que eu não quero que seja instalada automaticamente uma rota estática na minha tabela de roteamento, direcionando a saída dessa VPN. Desabilitando esse comando significa que eu vou utilizar um protocolo dinâmico para poder fazer o meu roteamento. E nesse cenário a gente vai utilizar o BGP. Na sequência eu estou setando um comando importante também para o nosso ADVPN, que é o set auto discovery receiver enable. Esse comando está informando para esse firewall que essa VPN vai participar do ADVPN. Lá no hub eu coloquei esse mesmo comando, só que no final, em vez de receiver, era sender, porque o hub ele é o enviador, ele vai enviar as informações para o spoke. E o spoke está como receiver porque ele vai receber essas informações do hub. Na sequência eu estou colocando o comando set remote gateway,
que vai ser o endereço IP com quem eu quero estabelecer a conectividade da VPN. Nesse caso eu estou estabelecendo ela com o 180.180.180.2, que é o IP que está configurado lá no firewall do Hub 1 de São Paulo. Na sequência eu estou colocando a Pre-Shared Key, tem que ser a mesma que está lá no Hub para poder estabelecer essa comunicação. E assim eu estou concluindo a minha configuração da fase 1. Agora eu vou aplicar a configuração da fase 2. Bom, aqui na configuração da fase 2 é uma configuração bem curtinha, onde a gente cria ali a interface da fase 2, que é F2-ADVPN. Na sequência a gente aponta ali a fase 1 que a gente acabou de criar, que é F1-ADVPN. A gente coloca o mesmo algoritmo que a gente está utilizando, que é o 10 SHA-256, e a gente conclui a configuração da fase 2. Então agora vamos avançar as configurações do nosso Spoke. Então da mesma forma que eu expliquei lá no Hub, quando a gente conclui a configuração de uma VPN da fase 1 e fase 2 da VPN, automaticamente é gerado uma interface túnel lá nas configurações do Config System Interface. O que a gente precisa fazer agora é editar aquela interface e adicionar endereço IP naquela interface para que seja estabelecida a comunicação através dos túneis. Então eu vou dar o comando config system interface. Na sequência eu vou entrar dentro da interface F1-ADVPN, que foi criada já através das configurações iniciais que a gente aplicou. E agora eu vou setar o endereço IP 172.16.1.2. Lá no Hub eu coloquei 172.16.1.1. Aqui no Spoke de Sorocaba eu estou colocando o endereço IP 172.16.1.2/32. É uma interface tipo túnel. E na sequência eu estou colocando o endereço IP com quem eu vou estabelecer essa comunicação, que seria o meu IP remoto, que é 172.16.1.1, que é o endereço IP que está lá no Hub. E aqui eu concluo a configuração da minha VPN, a fase 1, fase 2 e também o endereçamento IP na interface túnel. Então agora, da mesma forma que eu fiz lá no Hub, eu vou criar uma rota default aqui também, no Spoke de Sorocaba, apontando essa rota default para o nosso provedor de internet, que é o SP1. Dessa forma, ele vai permitir que o Spoke consiga chegar até a internet e assim estabelecer comunicação com o Hub. Próximo passo, configurar as políticas de segurança para permitir a comunicação entre o Hub e os Spokes. Então na política 1 é From Hub. Isso significa que o que vier através da VPN, através da interface F1-ADVPN, com destino à porta 2, que é a porta LAN do Spoke de Sorocaba, vai ser permitida a comunicação. E na política 2 eu estou permitindo que o que vier da interface LAN, porta 2, com destino Hub, passando através da VPN, que é F1-ADVPN, vai ser permitida essa comunicação também. Concluída a configuração das políticas, agora a gente vai aplicar a configuração do BGP, que vai ser utilizado para fazer o anúncio da rede LAN do Spoke de Sorocaba dentro do ADVPN. Então agora vamos aplicar a configuração do BGP. Então aqui eu estou dando o config router BGP, estou setando o mesmo AS 65.534, por se tratar de uma seção IBGP. Eu estou colocando como router ID o endereço IP que eu coloquei na interface túnel aqui do Spoke, que é 172.16.1.2. Na sequência eu estou dando o config neighbor. Aqui eu não estou criando um neighbor group, aqui eu vou apontar diretamente para o neighbor do Hub. Então estou dando o comando config neighbor. Estou colocando o endereço IP do meu neighbor, que é o IP que está lá na interface túnel do Hub, que é 172.16.1. Na sequência eu estou setando o AS que está configurado lá, que a gente sabe que por ser uma seção IBGP, vai ser o mesmo AS que está aqui no Spoke, que é o 65.534. Na sequência eu estou dando config network e dentro do config network eu estou dizendo para esse Spoke qual rede que eu quero anunciar. Nesse caso é a rede LAN, a rede que está atrelada à porta 2, que é 192.168.100.0/24. Então aqui eu concluí também a minha configuração inicial do meu Spoke de Sorocaba. O próximo passo é configurar o Spoke de Campinas. Bom, agora a gente vai começar a realizar a configuração do Spoke de Campinas. Eu vou acessar a console dele para começar a configuração. Então aqui na console do Spoke de Campinas, eu vou aplicar as configurações de interface. Da mesma forma que foi feita nas outras configurações, a porta 1 é a porta LAN, que está com o endereço IP 182.182.182.2/30, e a porta 2 é a porta LAN, com o IP 192.168.101.1/24. Bom, agora que a gente configurou as interfaces, agora da mesma forma que a gente fez no Spoke anterior, a gente vai fazer aqui também. Agora a gente vai começar a aplicar a configuração da nossa VPN. Então aqui eu estou aplicando a configuração da fase 1 da VPN, mesma coisa. Config VPN IPsec fase 1 interface. Estou criando a interface F1-ADVPN. Estou setando a porta 1, modo agressivo. Na sequência eu estou habilitando o comando NetDevice, para que sempre que um túnel dinâmico seja estabelecido, seja criado também
uma interface virtual de forma dinâmica, e a gente vai ver essas interfaces na tabela de roteamento assim que esses túneis forem estabelecidos. Comando importante também que é o set add route disable. Dessa forma eu estou dizendo que eu não quero que seja adicionada uma rota estática na minha tabela de roteamento, porque eu vou utilizar um protocolo de roteamento dinâmico. Nesse caso vai ser o nosso BGP. Um comando importante também que é o set auto discovery receiver enable. Esse comando eu digo para esse file que essa VPN vai participar do ADVPN, e aqui, como eu expliquei anteriormente, nos spokes a gente vai configurar o receiver para ele receber essas informações, e no hub a gente vai configurar como sender, porque é responsável por enviar essas informações. E o remote gate é o 180.180.180.2, que é o endereço IP que está configurado lá na interface WAN do hub de São Paulo. Então aqui a gente conclui a fase 1 da nossa VPN. O próximo passo agora é a gente configurar a fase 2 da VPN. Fase 2 da VPN é uma configuração bem curtinha. Então aqui eu estou entrando dentro de config VPN IPsec fase 2 interface. Estou criando a interface fase 2, F2-ADVPN. E estou setando aqui dentro da fase 2 a fase 1, que é F1-ADVPN. Estou colocando o mesmo algoritmo, o 10SHA-256, e estou concluindo aqui a configuração da minha VPN. Agora a gente vai avançar com as nossas configurações. Bom, então da mesma forma que a gente fez no spoke anterior, da mesma forma que eu expliquei lá no hub, a gente aplica a configuração da VPN, ele automaticamente cria uma interface túnel e a gente precisa adicionar endereço IP nessa interface túnel que foi criada. Então, estou dando o comando config sysinterface, estou entrando dentro da interface túnel que foi criada através da VPN, que é o F1-ADVPN, e eu estou setando o endereço IP dentro dessa interface túnel. O IP 172.16.1.3 fica aqui no spoke de Campinas, o final .2 ficou lá no spoke de Sorocaba e o final .1 ficou lá no hub de São Paulo. É uma interface tipo túnel e a gente vê aqui que a gente está fechando comunicação com o mesmo endereço IP que está lá na interface túnel do hub de São Paulo, que é com IP 172.16.1.1. E aqui a gente conclui nossa configuração da VPN. Da mesma forma que foi feito no hub e também no spoke de Sorocaba, a gente vai configurar uma rota default para permitir a comunicação do spoke de Campinas com a internet, e assim permitir a comunicação mais tarde através da VPN com o hub e também com outro spoke. Então aqui eu estou setando o endereço IP como gateway de saída 182.182.1.1, que é o endereço IP que está configurado lá no SP1, que é o nosso provedor de serviço de internet. E aqui a gente conclui a configuração do nosso roteamento estático. Agora a gente vai realizar a configuração do nosso BGP, que vai fazer o anúncio da nossa rede LAN, da porta 2, para dentro da nossa VPN. Então estou dando o comando config router BGP, estou setando o mesmo AS, que é o 65.534, por se tratar de uma seção IBGP, o router ID 172.16.1.3, que é o endereço IP que está na interface túnel que a gente acabou de configurar, e o meu neighbor com quem eu quero fechar essa comunicação é o IP 172.16.1.1, que é o IP que está lá na interface túnel do hub, que é com quem eu quero fechar esse túnel e anunciar minhas redes locais. Estou setando também como o AS remoto o 65.534 por ser uma seção IBGP. Com o comando config network eu estou fazendo o anúncio da minha rede LAN local 192.168.1.0/24. O próximo passo é a gente configurar agora nossas políticas de segurança para permitir essa comunicação. Então, dentro do config firewall policy, eu estou criando a primeira política, que é from hub. Então, o que vier do hub através da interface F1-ADVPN, que é a interface VPN, com o destino porta 2, que é a minha rede LAN, vai ser permitido. E agora o contrário, o que vier da porta 2, da porta LAN, com o destino F1-ADVPN, que é a interface VPN, que for lá para o hub, para a LAN do hub, vai ser permitido também. Então aqui a gente conclui nossa configuração do spoke de Campinas. Então agora a gente concluiu nossa configuração do hub de São Paulo e também dos spokes aqui de Sorocaba e de Campinas. O próximo passo é a gente começar a realizar a configuração agora do hub do Rio de Janeiro e depois as suas localidades, Teresópolis e Petrópolis. Então agora a gente vai dar continuidade na nossa configuração. Então eu vou acessar agora o hub 2 para a gente começar a realizar a configuração dele. E agora a gente vai começar realizando a configuração do hub 2 através da configuração das interfaces. Então dentro do config sysinterface eu estou configurando a porta 1, então com o endereço IP 181.81.81.2 vai ser a porta WAN, e a porta LAN vai ser a porta 2 com o endereço IP 192.168.120.1/24. E aqui a gente conclui a configuração da interface. Como a gente fez nos outros equipamentos, agora chegou a vez da gente fazer a configuração da VPN. Começar pela fase 1 e na sequência a fase 2.
Então agora eu vou aplicar as configurações da VPN. Então nesse primeiro comando do config VPN PSEC fase 1 interface, eu estou criando a interface F1 ADVPN, que é a interface fase 1, está setada para a porta 1, está no modo agressivo. E aqui a gente vê o net-device. Como eu expliquei anteriormente, esse comando aqui permite a gente criar interfaces virtuais sempre que um túnel é estabelecido. No caso do ADVPN configurado no Hub, a gente vai deixar essa opção desabilitada. A gente não quer que ele crie um túnel toda vez que estabelecer uma sessão. A gente quer que sempre seja a mesma interface, a F1-ADVPN. Na sequência a gente vê o mesmo algoritmo aqui, que vai ser o DASH-SHA-256. O Edge Route a gente deixou desabilitado, porque a gente vai utilizar um protocolo de roteamento dinâmico, que vai ser o BGP. Então a gente não quer que ele instale uma rota estática na nossa tabela de roteamento. O Set Auto Discovery Sender Enable é um comando importante, porque aqui a gente informa que essa VPN vai participar do ADVPN e inclusive ele vai encaminhar informações para os spokes, por isso que ele está como sender. Na sequência a gente está colocando a mesma pre-shared key que a gente vai compartilhar com os spokes depois para que ele consiga estabelecer essa sessão, essa comunicação. Na sequência, com o comando config VPN PSEC fase 2 interface, eu estou criando a interface F2 ADVPN, que é a interface da fase 2 dessa VPN. E na sequência eu estou apontando aqui a fase 1, que é F1-ADVPN, o mesmo algoritmo, DASH-SHA-256, e aqui eu estou concluindo a minha configuração da fase 1 e fase 2 da VPN. Agora vamos avançar para nossas configurações. Como a gente viu já anteriormente, a gente aplica as configurações da VPN, fase 1, fase 2, automaticamente é criada uma interface Túnel e a gente precisa configurar o endereço IP nessa interface Túnel. Então eu vou entrar lá dentro de Config System Interface, vou entrar dentro da interface F1-ADVPN, na sequência eu vou setar o endereço IP dessa interface, que vai ser 172.16.2.1, que vai ser aqui da interface Hub do Rio de Janeiro. Vai ser uma interface tipo Túnel. E o endereço IP remoto, 172.16.2.254, é somente um endereço IP, um pré-requisito que a gente tem que preencher aqui da configuração do túnel do ADVPN. Esse endereço IP a gente não vai utilizar ele mais tarde, mas é necessário colocar um endereço IP. Então aqui a gente conclui a configuração fase 1, fase 2 e também adicionou o endereço IP do túnel. Agora eu vou precisar configurar uma rota default aqui no meu hub do Rio de Janeiro, apontando para o provedor de internet 2, que é o ISP2, para permitir que esse hub consiga alcançar a internet. Então o endereço IP gateway que eu vou estar apontando vai ser para 181.181.181, que está configurado lá no ISP2, que vai atender aqui a localidade do hub 2 do Rio de Janeiro e os spokes. Bom, agora a gente vai aplicar a configuração do BGP. Então vou entrar lá dentro de config router BGP. Na sequência eu vou dar o comando set AS 65035. Então aqui a gente vê que é um outro BGP, a gente está configurando uma outra região, um outro hub. Então no hub 1 lá era 65.534, aqui a gente já está trocando o AS. Então a gente está configurando agora o 65.535. O router ID vai ser 172.16.2.1, que é o endereço IP que a gente acabou de configurar ali na interface túnel. O comando set BGP multipath enable e o comando set additional path enable são dois comandos que permitem instalar na tabela de roteamento rotas para o mesmo destino, dessa forma permitindo inclusive o balanceamento de tráfego. Na sequência eu estou dando o comando config neighbor group, aqui eu estou criando um neighbor group da mesma forma que eu fiz no hub 1. O nome do meu neighbor group vai ser IBGP ADVPN, estou setando como remote AS 65.535, porque aqui eu também vou estabelecer uma seção IBGP com os spokes, entre o hub do Rio de Janeiro com os spokes de Teresópolis e Petrópolis. Por se tratar de uma seção IBGP, como eu já havia explicado, a gente precisa colocar o set router reflection client e habilitar esse comando para que as rotas que o hub receber de um spoke, ele consiga encaminhar essas rotas para um outro spoke. Na sequência eu estou dando o comando config neighbor range. Dentro desse comando config neighbor range, eu vou dizer qual a rede que eu vou utilizar para subir a seção IBGP dentro do ADVPN. Então todos os equipamentos que forem subir seção IBGP com o hub aqui do Rio de Janeiro vai ter que estar utilizando um endereço IP dentro desse range, 172.16.2.0/24, da forma que a gente fez lá no hub 1. Então o hub, um spoke vai ficar com o endereço IP 172.16.2.2, o outro vai ficar com 172.16.2.3 e assim por diante. E esses IPs a gente vai adicionar nas interfaces túneis dos spokes e também aqui do nosso hub do Rio de Janeiro que a gente está configurando. Através do comando config network eu vou dizer qual rede que eu quero anunciar dentro do ADVPN. Nesse caso eu estou anunciando aqui a minha rede LAN do hub do Rio de Janeiro, que é 192.168.168.
120.0/24. E aqui a gente conclui nossa configuração do BGP para o ADVPN. Próximo passo é a gente configurar nossas políticas de segurança para permitir que essa comunicação aconteça. Então agora a gente vai aplicar nossa política de segurança. Então com o comando config firewall policy eu estou criando minha primeira política de segurança, a from spokes. Isso significa que o que vier por dentro da interface VPN, o que vier da origem dos spokes com destino à LAN, que é a porta 2 do hub, vai ser permitido. Agora o contrário, o que sair da LAN do hub do Rio de Janeiro com destino os spokes, passando por dentro do ADVPN, da interface ADVPN, vai ser permitido. Mais para baixo a gente tem a terceira política, que é de spoke para spoke. Então aqui a gente conclui nossa configuração do nosso hub do Rio de Janeiro. Agora a gente vai começar a configurar os spokes. Então agora a gente vai começar a realizar a configuração do spoke de Teresópolis, que aqui representa o TRS. Então vou conectar aqui na console dele para a gente começar a configuração. Então vamos começar realizando a configuração das interfaces WAN e LAN. Então a primeira interface, a porta 1, eu estou configurando ela como WAN, com o endereço IP 183.183.183.2. E a interface 2, a porta 2, eu estou configurando como LAN, com o endereço IP 192.168.102.1. E aqui eu concluo a configuração das interfaces. Como a gente fez anteriormente, agora a gente vai realizar a configuração da VPN, fase 1 e fase 2. Então, com o comando config VPN IPsec fase 1 interface, eu estou criando a interface F1 ADVPN, que é a interface da fase 1, estou setando a porta 1, modo agressivo, e agora a gente está vendo aqui o comando set net device enable. Aqui nesse spoke, toda vez que estabelecer um túnel de forma dinâmica, a gente vai ver uma interface virtual sendo criada. Na sequência, o outro comando importante, o set edge route disable. Então a gente vai utilizar um protocolo de roteamento dinâmico, no caso vai ser o BGP. Então a gente não quer que seja instalada uma rota estática na nossa tabela de roteamento, referindo-se à VPN. Próximo comando importante, set auto discovery receiver enable. Conforme eu expliquei, no hub vai ficar habilitado como set auto discovery sender enable, e nos spoke vai ser habilitado como set auto discovery receiver enable. Ele vai receber e o hub vai enviar para ele. O Remote Gator a gente vai setar 181.181.181.2, que é o endereço IP de WAN, que está configurado lá no Hub 2 do Rio de Janeiro. Na sequência eu estou configurando a fase 2, configuraçãozinha bem curta, com o comando config VPN IPsec fase 2 interface. Eu estou criando a interface F2-ADVPN, estou setando dentro da configuração da fase 2 a interface da fase 1, que é F1 ADVPN, e aqui eu concluo minha configuração. Agora o próximo passo é configurar o endereço IP dentro da interface túnel que foi criada após a gente aplicar aqui as configurações da VPN. Então com o comando config system interface, eu entrei na interface F1 ADVPN e adicionei o endereço IP 172.16.2.2, que vai ficar nessa interface túnel da VPN. E o endereço IP remoto vai ser 172.16.2.1, que é o endereço IP que a gente configurou na interface túnel lá do hub do Rio de Janeiro. Então aqui a gente conclui nossa configuração de VPN. Agora a gente vai configurar nossa rota default para permitir a comunicação do spoke de Teresópolis com a internet. Agora a gente vai aplicar as configurações da nossa política de segurança para permitir a comunicação do hub para o spoke e do spoke para o hub. Então aqui na primeira política, eu estou permitindo que o que vier do hub pela interface F1 ADVPN seja permitido chegar na porta 2, que é onde fica a nossa LAN, aqui de Teresópolis. E o contrário também. Agora, para concluir a configuração aqui do spoke de Teresópolis, a gente vai aplicar a configuração de BGP. Então aqui na configuração de BGP, eu estou dando o comando config router BGP, estou setando como AS local 65.535, o router ID é 172.16.2.2, que é o endereço IP da interface túnel que a gente acabou de criar. Como AS remoto, eu estou setando 65.535, por se tratar de uma seção IBGP que a gente vai subir entre o spoke com o hub. Mais para baixo eu estou dando o comando config network. Eu vou dizer qual rede eu quero anunciar dentro da minha VPN através do BGP. Nesse caso é a minha rede LAN de Teresópolis, 192.168.102.0. E assim a gente conclui aqui a configuração do spoke de Teresópolis. Agora a gente vai começar a realizar a configuração do spoke de Petrópolis. Então agora a gente vai começar a realizar a configuração do nosso último spoke, que é o spoke PTR, que é o spoke de Petrópolis. Então vou conectar aqui na console dele para a gente realizar a configuração. Então da mesma forma que a gente fez nos outros, a gente vai começar através da configuração das interfaces.
Então a porta 1 é a porta WAN, está com o IP 184.184.184.2 e a porta 2 é a porta LAN, que está com o endereço IP 192.168.103.1. E agora a gente vai começar a realizar a configuração da VPN, fase 1 e fase 2. Então, com o comando config VPN IPsec fase 1 interface, estou criando a interface F1 ADVPN, estou setando a porta 1, tá, em modo agressivo. Estou colocando o comando set net device enable, então significa que nesse spoke aqui, quando ele estabelecer uma comunicação dinâmica com outro spoke, vai ser criada uma interface virtual. A gente vai ver lá F1-ADVPN_0_1, de acordo com os túneis que forem sendo criados. A gente tem o comando também set edge route disable, significa que não é para utilizar roteamento estático. A gente vai utilizar nessa VPN o protocolo de roteamento dinâmico, o BGP. Na sequência a gente tem um comando importante aqui, que é o set auto discovery receiver enable. Esse comando a gente informa que essa VPN vai participar do ADVPN e ele está como spoke. Dessa forma, o discovery é receiver e não sender. Na sequência a gente tem o comando ali set remote gate com o endereço IP 181.181.181.2, que é o endereço IP de WAN que está configurado lá na interface WAN do hub do Rio de Janeiro. Na sequência a gente está criando a fase 2 também. Config VPN IPsec fase 2 interface. A gente está criando a interface fase 2, F2-ADVPN. A gente está setando dentro da interface 2 a interface da fase 1 da VPN, que é F1-ADVPN. Estamos colocando o mesmo algoritmo que a gente está utilizando nos demais equipamentos, que é o DES-SHA-256. E aqui a gente conclui a configuração da fase 1 e fase 2 da VPN. Próximo passo, realizar a configuração dos endereços IPs na interface túnel, que é criado de forma automática sempre que a gente configura aqui a fase 1 e fase 2 da VPN. Então agora com o comando config system interface, eu entro dentro da interface F1-ADVPN, é uma interface do tipo túnel, e estou colocando o endereço IP do túnel 172.16.2.3. E na sequência estou apontando o meu remoto IP com que eu vou estabelecer o túnel. Vai ser com 172.16.2.1, que é o endereço IP da interface túnel lá do hub do Rio de Janeiro. E aqui a gente conclui a configuração fase 1, fase 2 e o endereçamento IP na interface túnel da VPN. Agora o próximo passo que a gente vai fazer é realizar a configuração da rota estática para permitir a comunicação do spoke de Petrópolis com a internet. Então, como gateway vai ser 184.84.184.1. Esse é o endereço IP de WAN que está configurado lá no provedor de serviço, o ISP2, para permitir a comunicação de Petrópolis com a internet. Agora a gente vai realizar a configuração do BGP. Então, com o comando config router BGP, eu vou colocar como local AS o 65.535, por se tratar de uma seção IBGP que eu pretendo fechar. O router ID 172.16.2.3, que é o endereço IP da interface túnel que a gente acabou de configurar. Com o comando config neighbor, eu vou apontar com quem eu quero fechar e estabelecer essa seção BGP, que vai ser com o neighbor 172.16.2.1. Esse é o endereço IP da interface túnel lá do hub do Rio de Janeiro. E aqui eu estou setando o mesmo AS, como AS remoto 65.535, por se tratar de uma seção IBGP. Com o comando config network, eu vou dizer aqui qual rede que eu vou anunciar através do BGP. Nesse caso, minha rede LAN aqui de Petrópolis, 192.168.103.0/24. Agora, para concluir a nossa configuração no Spoke, a gente precisa configurar nossas políticas de segurança para permitir a comunicação entre Hub e Spoke. Então, vamos aplicar as políticas de segurança. Então, aqui a gente conclui a configuração do nosso Spoke também. Então, aqui a gente já concluiu a configuração do Hub do Rio de Janeiro e também do Hub de São Paulo. E também os Spokes de Sorocaba, Spoke de Campinas, o Spoke de Petrópolis e o Spoke de Teresópolis. Para a gente concluir a configuração da nossa fase 1, agora a gente precisa configurar os nossos provedores de internet, tanto o ISP2 quanto o ISP1. E aí a gente conclui a fase 1 da nossa configuração do nosso laboratório. Agora a gente vai realizar a configuração dos nossos provedores de internet. Então vou conectar nesse roteador aqui, que é representado por essa nuvem, para a gente configurar o nosso primeiro provedor de internet. Então vou entrar na console dele aqui para realizar a configuração. Então dentro da console agora do roteador do provedor de serviço, a gente vai começar a realizar as configurações que a gente precisa. Então aqui a gente está aplicando as configurações de interface e também de roteamento. Então a primeira interface Giga 0/0 é a porta que se conecta com o Spoke de Sorocaba. Na sequência, a Giga 1/0 se conecta com o Spoke de Campinas. Mais para baixo a gente tem a interface Giga 2/0,
se conecta com o hub de São Paulo. E mais para baixo a gente vê a configuração do roteamento. O endereço IP 192.168.100.0/24 é a rede LAN do Spoke Socket de Sorocaba. E a rede 192.168.101.0/24, essa é a rede do Spoke de Campinas. E a rede 192.168.110.0/24 é a rede LAN do Hub de São Paulo. Então aqui a gente configura as interfaces e também o roteamento. Concluímos aqui a configuração inicial do nosso provedor de serviço, o roteador da operadora ISP1. Então agora a gente vai realizar a configuração do nosso provedor de internet 2, ISP2. Então, vou entrar aqui na console dele para a gente começar a realizar a configuração. Então aqui na console dele vamos começar a aplicar as configurações iniciais do nosso provedor de internet 2. Então a configuração que eu estou aplicando, estou configurando a interface 0/0 para se conectar com o Hub 2 do Rio de Janeiro, a interface Giga 1/0 que se conecta com o Spoke TRS, que é de Teresópolis, e a interface Giga Ethernet 2/0 se conecta com o Spoke de PTR, Petrópolis. E mais para baixo a gente tem o roteamento estático, a gente tem a rede 192.168.102.0, que é a rede de Teresópolis, e a rede 192.168.103.0/24, que é a rede de Petrópolis. E mais para baixo a gente tem a rede 192.168.120.0/24, que é a rede do Hub do Rio de Janeiro. Então aqui a gente conclui a configuração do nosso segundo provedor de internet, que é o SPO2. Dando continuidade agora na fase 2 da nossa configuração, que é fazer com que o Hub de São Paulo se comunique com o Hub do Rio de Janeiro. Agora eu vou acessar o Hub de São Paulo para começar a realizar a configuração necessária nele. O que a gente vai fazer agora é estabelecer essa comunicação de VPN. A gente vai estabelecer esse túnel aqui entre o Hub de São Paulo com o Hub do Rio de Janeiro. Vamos conectar no Hub de São Paulo para começar a realizar a configuração. Então agora aqui na console do Hub de São Paulo, a gente vai fazer aquele mesmo processo. A gente vai criar a fase 1, vai criar a fase 2 e vamos adicionar um endereço IP na interface túnel que vai ser criada a partir das configurações da VPN. Aqui a gente está aplicando a configuração então da VPN fase 1 e fase 2. Então com o comando config VPN PSEC fase 1, então estou configurando uma interface na fase 1 chamada ToHub2, estou setando a porta 1 e key versão 2, estou colocando como local gate, então o gate local do Hub 1 é o 180.180.180.2, o net device está desabilitado, o algoritmo que a gente está utilizando agora é o 10MD5 e o 10SHA-1, e agora aqui vem uma novidade, o set auto discovery a gente está setando como forward enable e não mais como receive e nem como sender, porque esse comando forward a gente seta quando a gente está fazendo essa comunicação entre hubs. Então entre duas hubs, quando você está se comunicando entre duas hubs dentro de um cenário de ADVPN, essa comunicação, esse túnel estabelecido entre as hubs, você seta o set auto discovery forward enable. Meu gateway remoto, eu estou setando aqui o endereço IP de WAN lá da interface WAN do Hub 2, que é o 181.181.181.2. A pre-shared key, tem que dar match as duas pre-shared key. Então o que está sendo configurado aqui tem que ser configurado lá no Hub 2 também. Mais para baixo eu estou configurando a VPN na fase 2. Estou criando a mesma interface, to Hub 2. E na fase 2 eu estou setando a interface da fase 1, to Hub 2. E aqui eu concluo a configuração da fase 1 e fase 2. Mais para baixo eu estou fazendo aquele mesmo processo. Como é criado uma interface túnel, após a configuração da VPN, eu estou entrando dentro dessa interface túnel pelo config system interface, estou entrando na ToHub2 e estou setando o endereço IP local 10.255.255.1 e o IP remoto é o 10.255.255.255.2. Esse IP é o IP que a gente vai configurar na interface túnel lá do Hub 2. Agora a gente vai fazer a configuração do BGP também, porque vai ser estabelecida uma comunicação via BGP entre o Hub 1 e Hub 2 através do túnel que a gente está estabelecendo. Então eu vou dar o config router BGP novamente e agora eu vou criar um neighbor que é o 10.255.255.2, que é o neighbor do Hub 2 lá do Rio de Janeiro. Então aqui a gente conclui a configuração do BGP para estabelecer esse túnel. Agora eu vou aplicar uma rota estática no Hub de São Paulo para instruir o Hub de São Paulo, informando para ele o seguinte, que para ele chegar até a rede 172.16.2/24, que é a rede de túneis
lá do Hub 2 do Rio de Janeiro, ele vai ter que passar por dentro do túnel chamado ToHub2, que é o que a gente acabou de criar. Agora, mais um passo a gente precisa dar aqui no Hub de São Paulo para a gente concluir a nossa configuração do ADVPN e fechar essa comunicação com o Hub 2 lá do Rio de Janeiro. A gente precisaria configurar uma política aqui para permitir essa comunicação. Para facilitar aqui nosso laboratório, eu criei uma política ALL, então significa que ele vai permitir de qualquer origem para qualquer destino. Mas a intenção aqui é justamente dar match no tráfego que vai passar entre os túneis, o Hub de São Paulo com o Hub do Rio de Janeiro. Então concluímos aqui a configuração no Hub de São Paulo. Agora a gente vai repetir essas configurações, só que lá no Hub do Rio de Janeiro. Então agora eu vou realizar a configuração do Hub do Rio de Janeiro da mesma forma que eu realizei lá no Hub de São Paulo. Vou criar a VPN a fase 1, a fase 2 e também atribuir endereço IP nela. Então aqui no primeiro comando a gente está configurando a fase 1 com aqueles parâmetros que a gente já definiu e a gente já viu nas outras configurações do Hub de São Paulo. Aqui mais para baixo eu estou configurando a fase 2 da interface VPN. E aqui mais para baixo eu estou entrando dentro de Config System Interface e estou atribuindo o endereço IP 10.255.255.2 e o meu remoto 10.255.255.1, que é o IP que está lá no Hub de São Paulo, no túnel do Hub de São Paulo. Agora eu vou aplicar a configuração de BGP da mesma forma que foi feita lá no Hub de São Paulo, para estabelecer a comunicação por dentro do túnel via BGP. E agora eu vou aplicar aquela rota estática, onde eu vou instruir o Hub 2 do Rio de Janeiro que para chegar até a rede de túneis, informar para ele que para ele alcançar a rede 172.16.1/24, que é a rede de túneis lá do Hub de São Paulo, ele tem que encaminhar esse tráfego para dentro da VPN ToHub-1, que é o que a gente acabou de criar. Para concluir a configuração, eu vou aplicar aquela política, uma política bem ampla, bem aberta, política ALL, para permitir essa comunicação entre os dois hubs. Então aqui a gente conclui a nossa configuração aqui dos hubs. Agora a gente precisa aplicar umas configurações de roteamento lá nos spokes. E aí a gente conclui a fase 2 da configuração. Então agora a gente vai realizar essas configurações adicionais nos spokes. Então vou conectar agora no spoke de Sorocaba para a gente realizar essa configuração complementar aí do roteamento. Então agora eu já estou aqui na console do spoke de Sorocaba e aqui eu vou aplicar o roteamento que eu preciso. Com o comando config router static, então estou instruindo o spoke aqui de Sorocaba que para ele chegar até a rede 172.16.2 ele tem que encaminhar por dentro da VPN. Na próxima rota eu estou dizendo que para chegar até a rede 10.255.255.255.0 ele tem que encaminhar para dentro da VPN também. E aqui a gente conclui a configuração aqui do spoke de Sorocaba. Agora a gente vai repetir essas configurações bem semelhantes em todos os outros spokes. Agora eu vou conectar no spoke de Campinas para fazer essa configuração de roteamento também. Então agora eu estou aqui na console do spoke de Campinas. Eu vou aplicar o roteamento também. Agora a gente vai para o próximo spoke. O próximo spoke que a gente vai configurar vai ser o de Teresópolis. Então eu vou conectar no de Teresópolis para a gente realizar a configuração dele também. Então aqui eu estou aplicando o roteamento aqui também nele. Agora o próximo é o de Petrópolis. Então agora eu já estou aqui na console do roteador de Petrópolis, eu vou aplicar o roteamento nele também. Então aqui a gente conclui toda a configuração complementar que a gente precisava de toda a nossa solução. Agora o próximo passo é a gente fazer os testes e ver como está funcionando a nossa solução. Então agora a gente vai começar a fazer os testes para ver se estabelece esse túnel dinâmico. A primeira coisa que a gente vai fazer é conectar aqui no spoke de Campinas. Do spoke de Campinas a gente tenta pingar o spoke de Teresópolis. Então aqui eu estou no spoke de Campinas. Primeiro vou verificar a tabela de roteamento dele. Então aqui eu estou vendo que eu estou recebendo as redes aqui dos outros spokes. Eu vou pegar essa rede aqui 102 e vou fazer um ping para ela. Mas antes disso eu vou garantir que o túnel está up. Então primeiro eu vou dar o comando get ipsec túnel list. E aqui eu estou vendo que eu só tenho um túnel up. Somente um túnel que é o F1-ADVPN. Então o que eu vou fazer? Vou dar o comando execute ping endereço IP final 1. Então 192.168.102.1. Ele está respondendo o ping. Então ele está conseguindo se comunicar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir aquele comando e ver quantos túneis estão up. Agora a gente acabou de ver aqui que subiu um túnel dinâmico, que é o F1-ADVPN_0. Então esse aqui é o túnel dinâmico que a gente acabou de subir, pingando o endereço IP lá de Petrópolis.
Agora o que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente consegue subir mais um túnel dinâmico. A gente vai dar um execute ping. Eu pinguei o 102, agora eu vou pingar o 103, que é esse endereço IP aqui. Final 1. E vou dar um ping para ele também. Terminou de pingar. Agora o que eu vou fazer? Vou repetir o comando do IPsec. E agora a gente viu que a gente está com 3 túneis ups. Então a gente está com o 0 e o underline 1. Vamos fazer mais um ping para o IP final 100.1. E agora a gente vai repetir o comando e ver quantos túneis estão up. Agora a gente tem 4 túneis ups. Então a gente tem o ADVPN, o ADVPN underline 0, o ADVPN underline 1 e o ADVPN underline 2. Então dessa forma a gente conseguiu validar os túneis estão subindo de forma dinâmica. Então a gente começa com um túnel só, que é o túnel estático, conectando direto com a hub. Depois a gente começa a fazer o ping para os outros spokes e conforme a gente vai se comunicando com os outros spokes, a gente vai subindo túneis dinâmicos. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo.